Segundo um levantamento do jornal O Globo, os parlamentares que ajudaram o governo a aprovar o novo arcabouço fiscal receberam, em média, 3 vezes mais emendas de Lula do que os contrários à proposta. Os congressistas favoráveis ao texto substituto do teto de gastos foram contemplados com uma média de quase 7 milhões de reais entre janeiro e maio, enquanto os demais levaram um pouco mais de 2 milhões no mesmo período. Apesar de as emendas individuais serem de execução obrigatória, o governo federal tem o poder de manejar o ritmo de liberação, de acordo com a agenda de interesses no parlamento. Para você, Beraldo, é correto o uso dessa ferramenta como forma de troca política ou não? Olha a notícia que nós estamos dando. Quer dizer, o governo usando dinheiro público para liberar aos parlamentares, que já é um absurdo. Parlamentar não tem que executar orçamento. Esse é o primeiro ponto. Orçamento cabe ao executivo executar. O executivo executa. Mas aqui no Brasil inventaram essa história de que os parlamentares têm acesso a dinheiro para dizer como é que tem que ser gasto. E aí eles pegam esse dinheiro, tem gente que manda esse dinheiro lá para a irmã que é prefeita, e a irmã prefeita pega o dinheiro das emendas e faz uma estrada até a fazenda do irmão que mandou a nossa grana para lá. E aí o governo entra nesse jogo e joga o nosso dinheiro no bolso dos parlamentares para comprar voto. Nada mais é do que a pura e simples compra de voto com o nosso dinheiro, porque na época do mensalão também era com o nosso dinheiro. Quando eles desviavam dinheiro lá do Banco do Brasil, através da agência de publicidade do Marcos Valério, Carequinha, como diria Roberto Jefferson, era nosso dinheiro que estava lá. Então nós, população pagadora de impostos, continuamos bancando a farra do governo que usa a nossa grana para atingir os seus objetivos e a farra dessa turma de parlamentares que fica vendendo o trabalho que eles foram eleitos para fazer. Ora, tem opinião, senhor parlamentar? Você tem uma opinião com base no estudo que fez das propostas enviadas pelo governo ao legislativo, ou você simplesmente está aí para, além do seu salário, vender o seu voto? Isso é uma tristeza, olha, realmente uma notícia lamentável, mas se tornou corriqueira no Brasil. Pois é, né, Pavê, se tornou corriqueiro e tem tudo a ver com o que a gente falava antes do intervalo, né? CPMI do 8 de janeiro, em determinado momento, o governo usou justamente as emendas para tentar sufocar a CPMI, não conseguiu evitar que ela fosse instalada, né? Mas ocupou a maioria, como a gente estava falando mais cedo. E o caso do arcabouço é o mesmo caminho, Pavê? Olha, para tentar... O engraçado é que você fala com qualquer parlamentar do PT hoje, não, nós nunca fomos contra. Tem vídeo, tem print, tem matéria de jornal, tem declaração registrada em cartório, mas eles negam. Não, nós sempre fomos a favor. É uma disfarçatez que não tem tamanho. Tentaram, não conseguiram. Aliás, só aderiram a esta CPMI depois que vazou a imagem do G. Dias. E aí o Lula pegou, foi para Portugal, né? Não quis saber do que aconteceu, e aí deu-se um jeito de aderir, e aderiram tanto que nós vimos aí 2 grandes aliados. Arthur Maia ontem já disse que não há impedimento para que ele convoque o ex-presidente Jair Bolsonaro e a relatora, a amiga do Flávio Dino. E o resto do elenco digno de Monteiro Lobato. Aí o governo começa a liberar emendas. O que aconteceu? Ele prometeu muita coisa lá atrás para barrar, mas não entregou. E o Lira falou, vocês não estão entregando nada, está na hora de fazer a entrega. Então teve a votação do arcabouço, teve o início desta CPMI, nós tivemos também tantas outras atividades, como a votação da urgência do PL da censura, que agora vai voltar a ser discutido. Portanto, é claro, é mais claro do que o sol, é mais claro que está à frente do sol, que
isso é um movimento de compra de votos institucionalizado através de um mecanismo previsto na Constituição e deturpado numa fórmula turbinada daquilo que se chamou no passado de orçamento secreto e que o próprio Lula dizia que era o mecanismo do fim da República, do fim da democracia, era a institucionalização da corrupção, era a coisa mais esdrúxula e execrável que um presidente poderia fazer para ter apoio parlamentar. Disse tudo isso em campanha. Talvez agora diga que nunca disse, mas disse. O STF, aliás, disse que era inconstitucional o orçamento secreto. E Lula está fazendo essa transferência através de uma coisa nova, já que o orçamento secreto é inconstitucional, ele fez o orçamento ultra secreto, que é a diferença do R2, que foi julgado inconstitucional, para o R9, que é o R2 piorado. Portanto, só nesse movimento Lula já está cometendo um crime de responsabilidade e por isso ele é passível de impeachment, mas será empichado por aqueles que estão recebendo este dinheiro que vem sempre fartamente, a todo momento, a cada interesse do governo. E agora, quando nós cotejamos os fatos, acabou de haver uma votação para o arcabouço, que Lula proibiu. Até aqueles do PT que não queriam, ele proibiu de votarem contra. Nota-se, coincidentemente, porque isso aqui é um país das coincidências sem fim, que aqueles que votaram de acordo com Lula receberam 3 vezes mais dinheiro. Aí eu volto àquela velha questão de quando o Google soltou a sua opinião na sua página inicial sobre o PL da censura e foi censurado pelo ministro da Justiça através da SECOM e foi censurado pelo STF através da imposição de multa e foi reprimido pelo relator da PL da censura, o Orlando Silva, que disse: as big techs querem colocar o Congresso de joelhos. E vendo esta notícia agora de que aqueles que votam de acordo com o governo recebem 3 vezes mais dinheiro em emendas do que aqueles que não votam, eu pergunto mais uma vez, se uma opinião põe os deputados de joelho, essas emendas colocam-os como? Frango assado, de 4, de ladinho ou papai e mamãe? Agora, Dantas, à medida que o tempo passa, vai ficando cada vez mais caro esse apoio, né? Porque há uma fragilidade do governo, né? Você tem falado sobre isso diariamente. À medida que vai passando o tempo, que o governo vai se desgastando mais, o Congresso vai vender mais caro esse apoio, Dantas? É pelo Brasil, Brown. Ah, tá. A gente teve aí bom. o deputado que confessou isso publicamente. É pelo Brasil, parabéns ao Lula, bem feito, reelegeu o seu algoz, reelegeu Arthur Lira, reelegeu aquele que agora o pressiona, o empareda e cobra cada centavo, se fosse centavo tava bom, né? Bilhão, é coisa de bilhão, a gente passou a falar de bilhão como se fosse troco de pinga, né? É inacreditável. Aliás, os crimes se normalizaram, né? Compra de voto, antigamente dava condenação, dava cadeia, né? Foi assim no Mensalão, foi assim, quer dizer, foi quase assim lá na reeleição do Fernando Henrique. Hoje em dia, não, hoje em dia a compra de votos está institucionalizada. E o Lula, que bateu tanto no orçamento secreto durante a campanha, dizendo que ia moralizar, ia fazer, ele nem esperou tomar o pé ali do governo, nem sentou na cadeira presidencial, já colocou seus ministros para negociarem com o Congresso uma forma de institucionalizar o orçamento secreto. Foi isso que foi feito para a aprovação da PEC da gastança, com a qual o governo achava que ia comprar a opinião pública, ia chegando, ia começar o governo distribuindo assistências, né, para toda a população e que a coisa ia de vento em popa, né? Deu tudo errado, acabou abrindo um buraco no orçamento, abriu aí um déficit enorme, precisou aí agora vir com essa proposta de arcabouço fiscal que não cobre esse buraco, só aumenta o buraco, tá tudo errado.
Está tudo errado, ninguém está fazendo nada certo, é cada um por si. É cada um por si, Deus contra todos. Olha, não é pelo Brasil, né? Não é pelo Brasil, a gente sabe que não é pelo Brasil. Coitado do Brasil, dos brasileiros que estão aí atônitos. Eu só lamento que a população, de uma maneira geral, ela ainda não tenha se dado conta do dano que está sendo provocado, do dano que será causado ainda maior ao longo do ano, de como a gente vai encerrar esse ano. A gente vai falar ainda hoje aí desses programas de carro popular e os cambal. Quer dizer, é um populismo contra o fisiologismo, ou melhor, é o populismo de mãos dadas, de braços dados, um encarne, é um casamento entre o populismo do Lula e o fisiologismo do Centrão. Não vem agora querer culpar os parlamentares, né, que querem os seus bilhões em emendas. Vocês concordaram com isso, oficializaram, passaram a escritura no cartório ali, a certidão desse casamento foi lavrada em cartório antes mesmo da posse, lá na transição. Então, esse é o casamento. Em briga de casal, a gente fica aí assistindo, porque realmente não há o que fazer. Infelizmente, o Brasil vai se desfazendo institucionalmente. Você, Mota. Esses parlamentares que receberam mais dinheiro de emenda para aprovar essa medida, eles jogaram o futuro dos nossos filhos no fundo do calabouço fiscal. Eles traíram a confiança dos eleitores por 30 dinheiros. Eles deram um cheque em branco para um governo que não sabe a diferença entre despesa e investimento. Esses parlamentares condenaram o Brasil a um aumento eterno das despesas do governo, ano após ano. Porque esse é o resumo do calabouço fiscal. Espectador que está nos acompanhando, não deixe que te enganem. Não se iluda com os termos rebuscados que está usando. O próprio nome arcabouço fiscal é tudo cortina de fumaça para uma verdade muito simples. A partir de agora, cada ano o governo vai gastar mais e também vai querer arrecadar mais para poder gastar mais ainda. O dinheiro que deveria ficar no seu bolso vai para os cofres do governo. Cada vez mais dinheiro. Até um dia, um futuro distante, em que um governo sensato ou um Congresso Nacional um pouquinho menos suscetível à sedução derrubem essa regra absurda.